O Edmar Gurjão, ele participa todas as segundas-feiras aqui no nosso programa com o quadro Ciência e Tecnologia. Gentilmente, o Edmar, colaborador, ele é professor e engenheiro da UFCG. Sempre traz um assunto muito legal, muito pertinente dentro da área da tecnologia. O futuro é tecnologia. Hoje o nosso assunto é algo que preocupa todos nós, principalmente quando chega no final do mês, começo do mês, e quando vem a conta de energia elétrica e vem aquela conta salgada. E aí você pergunta, e agora? Vou deixar o meu ar-condicionado ligado ou não? Vou aguentar o calor ou vou deixar o ar-condicionado? E o Edmar vai trazer dicas importantíssimas de como você economizar usando o seu ar-condicionado. Bom dia, professor. Tudo bem? Oi, Moisés. Tudo em paz. Maravilha. Professor, não tem como na nossa região a gente conseguir ficar, por exemplo, sem um ventilador e um ar-condicionado, né? Mas como é que a gente pode, em tempos de carestia, seguir com o nosso bendito ar-condicionado e não vir aquela conta salgada no final do mês? Quais as dicas importantes que o senhor traz nesse sentido? Bom, Moisés, primeiro, bom dia a todos, né? O ar-condicionado ele é um elemento que essencialmente consome bastante energia. Não há, digamos assim, muito que a gente fazer para reduzir tanto o consumo. Ele é um aparelho que funciona em condições bem extremas, né? Nós estamos falando com os colegas aí do sertão. Aí o sertão nós sabemos que tem uma temperatura média bem mais alta. Então, se você imaginar que fora do ambiente nós estamos ali em 32, 33 graus e dentro do ambiente a gente quer uma temperatura de 16 graus, como as pessoas normalmente configuram, isso dá uma variação de 20 graus. Conseguir uma variação de 20 graus, diminuir 20 graus, Moisés, é muito difícil. Ou só se consome com gasto excessivo de energia. Portanto, quanto mais baixa a temperatura você configurar o seu ar-condicionado, mais energia você vai exigir que ele gaste. Esse é o primeiro ponto que eu sempre converso com as pessoas. Além disso, quanto menor for a temperatura dentro do ambiente, comparada com a temperatura externa, quando a gente trocar de ambiente, a nossa sensação térmica vai ser pior, tanto ao entrar quanto ao sair. A gente vai ter um choque térmico muito pior, né? Quanto maior for essa diferença. A primeira dica que eu dou para as pessoas, eu sei que nem sempre é tão confortável, mas que ajuda a reduzir o consumo, é escolher uma temperatura que seja razoável. Por exemplo, se você coloca seu ar-condicionado em 20 graus, 21 graus, 21 graus, 20 e 21 graus é uma temperatura confortável, né? Você não vai, o choque térmico não vai ser tão grande quanto se você colocar 16 graus, nem você vai exigir demais do seu ar-condicionado para que ele tente chegar, tornar o ambiente naquela temperatura. Então, esse é um primeiro ponto, Moisés. Sei, entendo, né? Entendo que quem está me assistindo aí no sertão experimenta temperaturas bem mais altas do que em outras localidades, mas é bom tentar, é bom criar essa cultura, porque isso, na média, ajuda a reduzir o consumo do ar-condicionado, Moisés. A questão, e eu acho que a maioria das pessoas pecam nisso, é escolher um ar-condicionado que não dá de conta da demanda do espaço físico, né? Mas não, eu vou comprar um ar-condicionado mais baratinho, de repente compra um ar-condicionado 9.000 BTUs e bota no espaço gigante, né? Então, assim, tem também essa questão que pesa muito na questão do consumo de energia. Quanto um ar-condicionado de poucos BTUs em um ambiente muito grande, o consumo de energia aumenta? Aumenta muito e exige muito mais do seu ar-condicionado. O tempo de vida dele vai diminuir. Então, você vai ter dois prejuízos. Aumento da energia, aumento do consumo de energia, que obviamente implica na conta da energia, e a diminuição do tempo de vida do seu ar-condicionado. Você tocou num ponto muito interessante, Moisés, que é a escolha do aparelho. E a escolha do aparelho, a gente deve levar em conta também outros fatores. Quando nós vamos comprar, primeiro, você tem razão, a gente tem que
pedir que dimensione um aparelho adequado para o ambiente. Quanto maior o ambiente, maior a capacidade deve ter o ar-condicionado, e a capacidade dele é medida em BTUs. Nós temos 7, 9, 12, e assim vai aumentando a capacidade do ar-condicionado. Portanto, quanto maior o ambiente, necessariamente tem que ser maior a capacidade. Quando não, vai ser necessário colocar 2 ou mais aparelhos para cobrir aquele ambiente. Na compra do aparelho, amigos, devemos também nos lembrar de que no Brasil nós temos um selo de eficiência energética, que é o selo do Procel. Todo aparelho que consome energia, né, nele, inclusive o carro que a gente compra, nele vem dizendo a classificação A, B, C ou D. E selo tem que estar no aparelho. E aí, veja só, muitas vezes a gente compra um aparelho por um valor mais baixo, mas a gente compra numa categoria D. Esse aparelho, Moisés, ele necessariamente ele é menos eficiente, então ele consome mais energia. Portanto, é bom pesar o preço, o valor que você está pagando pelo aparelho com uma categoria D. Prefira sempre um aparelho da categoria A, se for possível fazer a aquisição do aparelho da categoria A, porque ele vai lhe ajudar na economia da energia. Eu escuto muitas vezes o pessoal dizer, mas meu ar-condicionado é aquele mais antigo, aquele de janela, antigão. Eu não vou trocar não, que esses mais antigos, eles são mais econômicos do que esses mais modernos. É verdade, professor, ou isso é só história com E? Não, não é verdade. O ar-condicionado, quanto mais antigo, é como a geladeira antiga, né? Quem já teve geladeira mais antiga, quem tem mais idade como eu, né, que está nos assistindo, se lembra que nas nossas casas tínhamos umas geladeiras, né, bastante consumidoras de energia, inclusive o governo, né, através do programa do próprio Procel, que é um programa de eficiência energética, já ofereceu recursos para as pessoas trocarem a geladeira por uma mais moderna, porque essa mais moderna consome menos. O mesmo vale para o ar-condicionado. Né? O ar-condicionado mais moderno ele vai consumir menos energia e, Moisés, seguindo essa linha, né, tem os ar-condicionados, nós temos agora os splitters, como a gente chama recentemente, e tem os splitters que tem uma categoria chamada inverter. Se for possível, compre um splitter da categoria inverter. Procure na especificação, porque o inverter ele tem uma tecnologia que reduz a quantidade de ciclos de esfria e esquenta do aparelho. Isso aumenta o tempo de vida do aparelho e diminui, em média, diminui o consumo. Portanto, essa visão de que o aparelho de janela tem um consumo menor não é verdade. Professor Edmar, a questão da manutenção do aparelho, inclusive limpeza, também influencia muito na questão do consumo de energia. Sim, sim. Tem algumas coisas que nós devemos pensar, lembrar, é que o aparelho, o ar-condicionado, principalmente qualquer que seja ele tem duas partes, uma que fica interna ao ambiente, outra que fica externa ao ambiente. Normalmente, a gente esquece da parte externa do ambiente. Veja, na parte externa, né, onde fica o compressor, está exposto ao ambiente. Estando exposto ao ambiente, está exposto a todas as intempéries, né? Sofre com chuva, sofre com pássaros, com animais, com sujeira. Então, essa sujeira ela pode influenciar desde o giro do motor do compressor até o fluxo de ar. Então, é recomendado constantemente fazer a limpeza externa, pensando na máquina e no consumo de energia. Do ponto de vista interno, é bom constantemente fazer a limpeza, pensando no consumo de energia, mas pensando em nós, usuários. Muitas vezes nós ficamos numa sala com ar-condicionado e nos esquecemos de que dentro dele tem um filtro. Basta abrir, se for um splitter, basta abrir a tampa, você vai encontrar um filtro que nós mesmos podemos lavar. Leva para a torneira, lava com água e sabão, enxuga e coloca de volta. Essa limpeza, ela nos ajuda porque a poeira, o objetivo dessa tela é reter a poeira que vem do mundo externo. Mas, com o tempo, se essa poeira vai se acumulando, pode passar para nós e aí nós vamos começar a experimentar um ar de pior qualidade. Edmar, a Maria, ela está perguntando aqui no meu WhatsApp o que é o chamado multi-splinter. Veja só,
Isso são variações das tecnologias, né? Então, quando você tem um ar-condicionado que ele tem mudo, ele é dito ser mudo, splitter, ele tem diversos modos de funcionamento que permitem, por exemplo, configurações como variação de temperatura no dia, permite outras configurações que vão te ajudar a economizar energia. Maria, aproveitando a sua pergunta, normalmente quando a gente tem um ar-condicionado no quarto, e o quarto normalmente ele é um ambiente fechado, hermeticamente fechado, tem uma função, Maria, no ar-condicionado, que a gente, dependendo do modelo, que a gente às vezes esquece, que é o sleep, onde você pode colocar ele para dormir. Ou seja, a partir de uma determinada hora da noite, você pode colocar ele para dormir, ele vai dormir, porque a temperatura interna já foi configurada. É como se a gente estivesse dentro de uma caixa de isopor, digamos assim. Então, não há mais o aparelho ficar ligado, refrigerando, até que a diferença seja muito grande e ele volte a funcionar. O ar-condicionado de 110 volts, ele consome mais do que o de 220? Não necessariamente. O consumo é basicamente o mesmo. Agora, a nossa rede é 220. Né? Então, para que a gente use um ar-condicionado de 220 volts, 110 volts na nossa rede 220, a gente deve colocar algum conversor. Os antigos transformadores ou estabilizadores de energia, como a gente queira dizer. Esse aparelho em si, ele já é um consumidor de energia. Então, necessariamente, você vai acrescentar um consumo de energia na sua conta. Professor Edmar, obrigado pela sua participação. Mais alguma dica importante em relação à economia do ar-condicionado? Tenho sim, Moisés. Um estudo que nós fizemos aqui na UFCG, nós nos perguntamos, se nós diminuirmos o tempo de uso do aparelho ar-condicionado no comecinho do dia e no finalzinho da tarde, quanto é que a gente economiza? Nós chegamos à conclusão de que 15 minutos no começo do dia, 15 minutos no final do dia, faz uma diferença muito grande no consumo de energia. Claro, a UFCG é uma instituição grande, tem muitos aparelhos de ar-condicionado, a gente tem aula, tem que ser utilizado, mas você que está nos escutando, né, você pode, inclusive, fazer esse teste. Escolhe 2 semanas e combina com as pessoas e diz, olha, vamos atrasar 15 minutos o horário de ligar o ar-condicionado, vamos desligar 15 minutos antes. No final do mês, você vai perceber que esses 15 minutos, ou esses 30 minutos, quando combinados, fazem diferença na conta de energia. Professor Edmar Gujão, prazer imenso. Até a próxima segunda-feira. Mas eu que agradeço. Obrigado.